Você parar e pensar um pouco a respeito da doutrina do tormento eterno, você vai chegar à conclusão de que tanto os salvos quanto os perdidos vão viver eternamente. A única diferença é que os salvos vão desfrutar do bom e do melhor que Deus preparou para eles desde a fundação do mundo, enquanto os perdidos vão ser castigados pela eternidade. Mas esse castigo parece ser suportável, porque afinal de contas, eles vão ser castigados durante a eternidade. A doutrina do tormento eterno também sugere que o reinado de Satanás irá continuar. Deus vai reinar em uma parte do universo e Satanás vai reinar em outra parte do universo. Isso é um completo absurdo. Veja só, o juízo executivo de Deus vai ser feito com fogo eterno. Qual que é a composição do fogo eterno? Fogo e enxofre. A mesma composição que foi usada para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Se a composição é a mesma, então é de se esperar que os efeitos sejam os mesmos também. 2 Pedro 2, versículo 6, deixa muito claro que as cidades de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios. Quando você olha para as cidades de Sodoma e Gomorra, você vê ruína completa e cidades que foram reduzidas a cinzas. É isso que vai acontecer com os ímpios. Não vai ter um reinado de Satanás. Não vai ter conversa no juízo executivo de Deus. Conforme diz Malaquias 4, versículo 1, os ímpios vão ser queimados como palha. Não vai sobrar ramo e nem raiz. A Bíblia deixa muito claro que nós temos duas escolhas, a vida eterna ou a morte. Deuteronômio 30, versículo 19 vai falar. Esse argumento que o Camus usou, ele é válido ou não é? Bom, ele é válido, ninguém é proibido de pensar. Só que a gente não pode afirmar algo que não tem como a gente saber. Isso não está no nosso alcance. O inferno não está nesse mundo físico. Não está ao alcance da nossa imaginação de como será. A gente tem exemplos na Bíblia do fogo eterno, como o Camupa falou, e do tormento eterno, né? Eu quero pegar Mateus 25, tá? Do 41 até o 46 eu vou ler. Só para vocês terem um entendimento. Vai ficar um pouco longo, mas só para vocês prestar atenção. Então, dirá também ao que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno já é algo que vai fazer o próprio diabo sofrer, tá? Não existe isso, o diabo vai reinar em outro universo. O diabo não vai reinar no inferno, tá? Eu vou usar a própria Bíblia para você entender isso. Mas vamos continuar aqui e depois eu dou continuidade para vocês entenderem o porquê o diabo não pode reinar nem sobre o inferno, tá? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, em Mateus 25, você já vê que existe o tormento eterno. Assim como o Camupa falou que será queimado como palha, aqui também fala para o tormento eterno, tá? Só que existem dúvidas, é claro, isso é uma discussão válida, a gente não precisa descartar a discussão. Só que a gente não pode afirmar um argumento perigoso como esse sem ter plena certeza de nada. Porque ainda na própria Bíblia fala sobre o tormento eterno. Quando a gente pega em Lucas, eu quero ler Lucas 12, 45 ao 48, beleza? Está escrito: Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á
e lhe dará a sua parte com os fiéis. Ou seja, que ele está falando do próprio dia do juízo, né? Em uma forma de parábola. Beleza? E o servo que, sob a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui você percebe que existe um castigo, tá? Aqui abre um leque para dois caminhos para a gente poder pensar. O primeiro caminho que a gente pode seguir é aquele que, mesmo sabendo sobre toda a verdade, sobre o caminho, sobre Cristo, e mesmo assim negou a Ele, nas ações, no estilo de vida, viveu uma vida de pecado, terá um castigo muito pior na eternidade do que aquele que também viveu numa vida de pecado, mas não sabia a verdade sobre Cristo, né? Então pode ser, a gente pode ter dois ângulos de visão aqui, que o castigo de quem sabia vai ser muito mais duro na eternidade do que para quem não sabia. Terá um castigo mais leve, né? Inclusive tem gente que acredita, né? Eu também acredito que no inferno tem níveis de punição, tá? Mas eu não tenho certeza, isso aí é uma teoria. Eu acredito que sim, não afirmo com certeza porque eu não sei, não está dentro do meu alcance carnal, físico, isso só quem sabe é Deus, tá? Então vamos continuar. O segundo caminho, a gente pode imaginar o quê? Aquele que conhecia o caminho da verdade, né? Sabia sobre Cristo, sabia o que tinha que fazer e não o fez, o negou. Terá um castigo mais longo do que aquele que também viveu numa vida de pecado e não sabia sobre Cristo, entende? Ou seja, a gente pode levar por esses dois caminhos, porque ele está falando, muitos serão os açoites. Esse muitos serão os açoites pode ser algo que vai durar muito mais tempo para quem sabia da verdade e muito menos tempo para quem não sabia, mas também viveu numa vida de pecado. A gente tem esses dois segmentos, não podemos afirmar. Uma coisa é certa, há um castigo, está escrito. Agora a gente não pode afirmar se é eterno ou se não é. Ainda mais falar que Deus vai reinar de um lado do universo e o diabo vai reinar do outro lado do universo. Porque na própria Bíblia, você lendo, você interpretando, você vê que não existe a possibilidade do diabo reinar no inferno, tá? O que eu acredito é que o diabo vai sofrer no pior lugar do inferno. Eu não creio que ele vai ter autonomia sobre o inferno, entende? E por quê? Não existe a possibilidade do diabo reinar no inferno. Simples. Vamos para Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso era quando João teve a visão de Jesus no corpo glorificado, tá? E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem tem o domínio sobre o inferno? É o diabo? Não, de acordo com as escrituras. Quem tem a chave do inferno é o próprio Messias, tá? Então não tem esse negócio de o diabo vai reinar no inferno. Não, ele não reina. Quem tem o domínio sobre o inferno é o próprio Cristo. O inferno não é do jeito que vocês pensam que vai ficar demônio espetando você com tridente. Vai tudo sofrer lá. Tudo tá no tormento eterno, tá? Quem tem o domínio é o próprio Cristo, é o próprio Messias, beleza? Agora vamos lá. Só para abrir um questionamento para você. Mesmo que a segunda teoria que eu tenha te falado aqui esteja correta, né? Que é você vai sofrer durante o tempo e depois vai ser queimado, exterminado, apagado da existência. Você acha que vale a pena você trocar a sua vida eterna em Cristo, ir para o tormento do inferno, sofrer lá durante sabe-se lá quanto tempo, né? Vamos supor que seja o equivalente a 100 anos, por exemplo, né? Você acha que vale a pena você trocar uma vida de glória eterna em Cristo e queimar
no tormento para depois ser exterminado? Bom, eu acho que não vale a pena. Você é quem faz sua escolha, né? Por isso, livre-arbítrio. Cristo não obrigou ninguém a segui-lo. Então tome muito cuidado, tá? Ao acreditar em tudo que você vê. Não acredite, né? Não acredite. Não acredite cegamente nem no que eu tô falando aqui, tá? Você tem que ler, você tem que ter sua interpretação. E eu acho um erro, inclusive, o Camupa ter feito esse vídeo. Eu acompanho ele, eu gosto do conteúdo, fala muita coisa coerente. Mas nesse caso aqui, eu acho que é um desserviço que ele faz. Porque ele afirma algo que ele nem tem certeza. Beleza? Então não acredite em tudo. Procure primeiro nas escrituras para depois você tirar alguma conclusão. Fechou? E esse tipo de argumento que ele usa abre até um leque de oportunidade para pessoas pecar deliberadamente, porque ele é um cara que tem influência. E muita gente vai acreditar no que ele fala. Infelizmente, porque não tem a coragem de procurar a verdade, ela simplesmente vai acreditar no que um cara tão influente como ele fala, e aí fala, vou pecar deliberadamente, vou ser exterminado mesmo. Tem gente que acredita fielmente nisso, beleza? Então, tome cuidado, não acredite em tudo, procure nas escrituras, fechou? Se inscreve no canal, deixa o feedback, deixa o like aí, e tamo junto. Deus abençoe a sua vida. Valeu!